Bolsa. Os antigos sumérios estavam muito familiarizados com bolsas, ou melhor, com os objetos que as pessoas modernas consideram como tal. Ninguém deveria ter encontrado. Em um deserto árido, onde não havia ruínas, registros ou história, um homem encontrou um objeto que deveria existir apenas em esculturas de pedra. Essas bolsas apareceram apenas como esculturas misteriosas ou baixos relevos. Eles apareceram na Mesopotâmia. Era pequeno, sólido e, sem dúvida, moldado por mãos humanas. A princípio, pareceu inútil. Então os cientistas perceberam. A forma correspondia a um objeto estranho, esculpido em antigos baixos relevos sumérios, sempre representado pelos deuses, nunca havia sido encontrado na vida real. Quando os cientistas analisaram mais de perto, perceberam que não se tratava de um símbolo, e o que aconteceu em seguida os chocou profundamente. E elas carregam essas coisas que as pessoas chamam de bolsas, mas que na verdade não são bolsas. Neste caso, são baldes. Uma descoberta que não deveria existir. O homem não explorou as ruínas nem seguiu o mapa. Em vez disso, ele estava atravessando uma área desértica que os especialistas haviam descartado décadas atrás. Não foram registradas cidades na região, nem rotas comerciais que a atravessassem. Não havia rios antigos, assentamentos ou qualquer motivo para que a história parasse ali. Os arqueólogos ignoraram essas áreas porque não esperavam encontrar nada ali. A terra estava vazia de uma forma definitiva, como se o próprio passado tivesse decidido ficar longe. Até mesmo os moradores locais evitavam o lugar, não por causa do perigo, mas simplesmente porque não havia nada lá. Não havia histórias nem placas, apenas areia, pedras e um silêncio que parecia mais pesado do que pacífico. No entanto, enquanto o homem caminhava, o solo sob seus pés mudou de areia solta para uma camada mais dura e compactada. Era o tipo de onda que só se forma após longos períodos de calmaria. Então ele percebeu. Não era nada de especial e não chamava a atenção, mas ainda assim era perturbador o suficiente para interromper seu passo. Era uma borda rígida, simples demais e deliberada. A natureza não cria linhas tão nítidas em locais onde não há estrutura para sustentá-las. A princípio, ele pensou que fosse algum detrito moderno, algo que tivesse caído ou sido enterrado acidentalmente. No entanto, quando ele tirou a areia, a forma se recusou a voltar ao normal. Cada vez mais deles emergiam lentamente, resistindo ao solo como se alguém os tivesse colocado ali de propósito. O objeto possuía uma base plana que lhe permitia ficar em pé, um topo curvo que se elevava gradualmente e um arco estreito que conectava as laterais. O arco não tinha caráter decorativo, pois suas dimensões eram precisamente adaptadas à mão humana. Não era grande nem simbólico, mas prático, equilibrado e concebido para ser usado. A civilização indígena Maori também incorporou uma forma semelhante a uma bolsa em suas esculturas religiosas. As proporções foram reproduzidas com perfeição, o que causou profunda ansiedade, pois nada mais nas proximidades apresentava tamanha precisão. A superfície contava a sua própria história. Havia pequenos sulcos nas laterais, não arranhões aleatórios, mas sinais repetidos de desgaste. As bordas estavam irregularmente alisadas, como se os dedos tivessem agarrado os mesmos lugares repetidamente ao longo de um longo período de tempo. Não se tratava de erosão causada por tempestades de areia ou água. Este foi o resultado do contato e do uso. Seja lá o que fosse esse objeto, ele foi recolhido, movido e passou a ser utilizado. No entanto, ele estava sentado sozinho em um lugar onde ninguém jamais deveria estar. Então meus sentimentos mudaram. A descoberta deixou de despertar curiosidade e começou a parecer maligna. Essa forma imediatamente evocou uma sensação perturbadora em sua mente. Ele já a tinha visto antes, não como um objeto, mas como uma imagem. E não em uma vitrine de museu, mas esculpido em pedra há milhares de anos. Esse reconhecimento foi recebido com medo em vez de entusiasmo, porque aquilo de que ele se lembrava nunca deveria ter existido em forma física. Mais tarde, ao analisar as fotos e os artigos científicos, a consistência tornou-se inegável. Este objeto estava presente em antigos relevos sumérios e selos cilíndricos. Esculturas em pedra representando deuses, reis e figuras aladas segurando um estranho objeto em forma de bolsa pela alça. O objeto nas mãos do homem correspondia a essas esculturas em escala, forma e proporção com um grau perturbador de precisão. A base plana, o topo curvo, a posição da alça e até mesmo uma ligeira assimetria eram consistentes com a forma como eram representados na arte antiga.
Não se tratava de uma réplica inspirada, mas sim do mesmo objeto, representado em 3 dimensões, repousando num deserto que não tinha o direito de o conter. Naquele momento, tudo mudou. Algo foi colocado ali há muito tempo, escondido onde ninguém pensaria em encontrar, esperando não para ser descoberto, mas para ser esquecido. E os cientistas precisavam chegar ao cerne da questão. Os estudiosos de ícones sempre os chamaram de símbolos. Durante milhares de anos, a misteriosa bolsa apareceu em esculturas, selos cilíndricos e relevos da Mesopotâmia. E funciona como uma bolsa. Como diz o ditado, tem que ser uma bolsa. Mas estou aqui para dizer que não é esse o caso, e vou provar isso em 3 minutos ou menos. Bem, vamos começar a trabalhar. Nunca esteve na posse de pessoas comuns. Reis, deuses e seres alados a seguravam em suas mãos, seus dedos apertando firmemente o cabo. A presença do objeto era intencional, planejada e associada à autoridade, ao julgamento ou ao controle. Seu formato nunca mudou, e cada representação mostrava as mesmas proporções, a mesma curvatura e a mesma pegada. Os estudiosos acreditavam que simbolizava poder, conhecimento sagrado ou autoridade divina, algo abstrato, intocável e seguramente limitado pela imaginação. No entanto, essas imagens têm se mantido consistentes ao longo dos séculos. Cada escultura e cada selo reproduziam fielmente a forma. A precisão era perturbadora e não do tipo artístico. Era uma referência a algo real. Os personagens não imaginaram isso, mas registraram e reproduziram com precisão geométrica. O design do ícone transmitia a ideia de controle, de algo que podia ser segurado, levantado e carregado, algo tangível. Mais perturbador ainda era o fato de formas semelhantes aparecerem em diferentes culturas, separadas por oceanos e milênios. O Egito, o Vale do Indo e a Mesoamérica, que, segundo o conhecimento atual, não tiveram contato entre si, criaram símbolos surpreendentemente semelhantes. Os cientistas descartaram esses eventos como coincidências, supondo que fossem uma criação independente ou uma metáfora compartilhada. Era mais fácil ignorar as implicações do que encará-las. A suposição de que a bolsa possui apenas um significado simbólico permitiu que a natureza acadêmica da pesquisa realizada ao longo dos séculos fosse preservada. Os debates se concentraram no significado, no contexto e nos rituais, mas nunca na realidade física. Ninguém jamais viu ou segurou um. Graças a isso, o objeto tornou-se inviolável e ficou seguramente encapsulado na pedra. Até o dia em que ele emergiu do deserto, esse símbolo de repente deixou de parecer distante. Era tridimensional e estava localizada em um lugar onde nunca havia sido registrada nenhuma cidade suméria. Cada linha, curva e sulco correspondia às esculturas. Não se tratava de uma variação ou de uma interpretação aproximada. Era o mesmo objeto. Foi moldado, processado e abandonado. O que durante muito tempo foi considerado uma metáfora, tornou-se assustadoramente real. As consequências foram imediatas e inevitáveis. Se o objeto fosse real, então as esculturas não seriam um exagero simbólico, mas sim uma documentação. Eram evidências de uma prática, função, ritual ou tecnologia que as pessoas haviam perdido ou da qual não se lembravam mais. Os cientistas não podiam mais se esconder atrás da abstração. A existência do objeto suscitava perguntas. Como ela viajou? Por que foi preservado aqui? O que costumava haver ali? E o mais assustador de tudo, por que foi deixado em um lugar onde ninguém deveria encontrá-lo? Assim que o artefato chegou ao laboratório, a ilusão de simbolismo foi completamente desfeita. O objeto pôde ser medido, testado e pesado, e os cientistas logo descobriram que a descoberta tinha implicações muito mais sombrias do que qualquer um poderia ter imaginado, provando que o objeto era antigo. Em muitas culturas ao redor do mundo, podem ser encontradas ilustrações semelhantes de objetos parecidos com bolsas, estimulando a curiosidade e dando origem a especulações. Quando o objeto chegou ao laboratório pela primeira vez, o ceticismo era enorme. Uma descoberta dessas em um deserto remoto poderia facilmente ser descartada como manipulação moderna ou farsa. Mas quando os cientistas a examinaram sob microscópios muito grandes, a realidade tornou-se inegável. Existem vestígios visíveis de erosão na superfície que não poderiam ter sido causados pela mão. Havia pequenos arranhões, desgaste irregular e abrasões microscópicas em todas as superfícies. Eles eram inconsistentes e imprevisíveis. Exatamente esse tipo de detalhe sutil só pode ser alcançado através de séculos de processamento e exposição.
Nenhum falsificador moderno seria capaz de reproduzir tal aleatoriedade. Cada linha gritava velhice. Os testes de materiais acrescentaram mais um nível de impossibilidade. A argila foi misturada com fibras orgânicas utilizando um método característico dos primeiros artesãos sumérios, embora esses materiais não ocorressem naturalmente no deserto onde o objeto foi encontrado. Não havia rota conhecida, rede comercial ou civilização que pudesse explicar como tal artefato foi parar naquela terra árida e sem vida. A anomalia em si era perturbadora. Era uma conexão tangível com uma cultura que supostamente existia a milhares de quilômetros e anos de distância, permanecendo silenciosamente onde não tinha o direito de existir. A datação por radiocarbono das fibras confirmou o pior cenário possível já registrado na história. O objeto não era uma réplica bem elaborada, nem uma falsificação, nem mesmo uma relíquia atribuída erroneamente. Isso remonta ao início da Era Suméria, e só isso já foi suficiente para alarmar os estudiosos. A conclusão foi imediata. Um objeto fabricado há milhares de anos foi parar muito longe de onde foi criado e sobreviveu a condições que ninguém poderia ter previsto. O deserto o preservou perfeitamente, mas ao mesmo tempo o escondeu durante séculos, de modo que as pessoas desconheciam sua existência até agora. A análise das marcas de ferramentas dissipou quaisquer dúvidas sobre sua autenticidade. As esculturas, sulcos e reentrâncias indicam vestígios inegáveis de entalhe manual com ferramentas de pedra primitivas. As mangueiras de pressão são o resultado do trabalho cuidadoso de um artesão que dedica seu coração, experiência e intenção a isso. Cada sulco e depressão era consistente com as técnicas sumérias conhecidas, mas o deserto circundante não oferecia nenhuma explicação para a sua presença. Este objeto era antigo, real e feito propositalmente. Nessa altura, o consenso dentro da equipe era sombrio. A bolsa não era apenas autêntica, mas também completamente fora de contexto. Isso significa que essas bolsas são itens importantes, não itens de uso diário. No entanto, se não se trata de uma bolsa comum, para que poderia ter sido usada? Isso interrompeu a cronologia dos deslocamentos das pessoas, a disseminação de sua cultura e até mesmo o comércio. Como algo tão tipicamente sumério poderia aparecer em um lugar onde nunca houve registro de presença suméria? O que esteve perdido ou escondido à vista de todos durante milênios? O artefato passou de símbolo à realidade, de teoria à prova inegável, mas comprovar sua antiguidade era apenas o começo. A próxima pergunta, que aterrorizaria ainda mais os pesquisadores, era inevitável. O que continha? Por que foi projetado dessa forma? Então, por que foi deixado em um lugar que ninguém deveria ter encontrado? Se os pesquisadores conseguissem espiar o interior do objeto, seus segredos começariam a ser revelados, e com eles uma realidade muito mais sombria do que qualquer um poderia ter imaginado. Feito para guardar algo, versão escura. Quando os resultados do raio-x chegaram, houve silêncio no laboratório. Dentro da bolsa aparentemente simples, os pesquisadores observaram reentrâncias esculpidas com precisão. Essas não eram fendas aleatórias ou reentrâncias decorativas. Cada compartimento foi projetado para guardar algo valioso e potencialmente perigoso. A simetria e a engenharia não deixavam dúvidas. O objeto foi projetado para conter uma substância específica e o criador compreendeu que ele exigia armazenamento cuidadoso. As leituras de densidade confirmaram o que ninguém queria admitir. A bolsa costumava ser muito mais pesada do que se poderia explicar apenas pelo peso da argila. O que quer que estivesse lá dentro era concentrado, denso e tinha um propósito. Não era um recipiente usado para armazenar grãos, sementes ou produtos de uso diário. O objetivo era fornecer uma substância que exigisse controle de peso, estabilidade e proteção. A precisão com que as paredes internas foram reforçadas demonstra uma compreensão da distribuição de tensões. Isso significava um conhecimento de física e da resistência dos materiais que parecia estar séculos à frente de qualquer coisa que se esperasse dos primeiros artesãos da Mesopotâmia. Ao mesmo tempo, não foram encontradas rachaduras, fraturas ou sinais de colapso. A construção foi impecável e durável. Essas câmaras são originais e não foram criadas por erosão ou modificações posteriores. Alguém garantiu que o conteúdo do interior permanecesse seguro, intacto e intocado por um longo período. A estrutura sobreviveu por milênios, não por acaso, mas porque foi projetada dessa forma. Cada detalhe indicava uma abordagem intencional, desde o formato da maçaneta da porta até a disposição das paredes e a uniformidade do espaço interior.
era uma ferramenta criada para um propósito específico, não um símbolo destinado à apresentação. A bolsa nunca foi feita para ficar em uma prateleira. Foi transportado, operado e utilizado para fins que exigiam precisão e sigilo. A constatação foi simples e aterradora. Não era um adereço cerimonial. Era um objeto de trabalho, um recipiente para algo que exigia controle, conhecimento e manuseio cuidadoso. O clima na sala ficou tenso enquanto os cientistas debatiam as implicações dessas descobertas. Se foi projetado para guardar algo com tanto cuidado, o que era? Algo de valor? Perigoso. Algo proibido? Cada possibilidade tinha seu significado, mas nenhuma delas era reconfortante. A função original da bolsa foi deliberadamente ocultada, preservada sob camadas de tempo, areia e pedra até os dias de hoje. O que quer que estivesse lá dentro era importante o suficiente para justificar séculos de trabalho artesanal e engenharia meticulosos. Nesse ponto, o objeto deixou de ser uma curiosidade. Não se tratava de um artefato inofensivo, mas sim de uma ferramenta projetada deliberadamente por uma civilização capaz de realizar operações controladas e de alto risco. Essa descoberta levantou imediatamente questões sobre conhecimentos e tecnologias que haviam sido deliberadamente mantidos em segredo, esquecidos ou apagados da história. Quando os cientistas analisaram a substância que o objeto continha, descobriram que os segredos ali guardados ultrapassavam a linha tênue entre o perturbador e o perigoso, revelando uma realidade inesperada. Evidências de conteúdo perigoso. A terrível verdade que se esconde por trás dela. Quando chegaram os primeiros resultados das análises químicas, um silêncio atônito tomou conta do laboratório. Nas câmaras internas de uma bolsa suméria, cientistas descobriram um composto orgânico de mercúrio que nenhum laboratório moderno consegue reproduzir completamente. Não se tratava de um contaminante residual ou de um sedimento acidental. A mistura comportou-se de forma imprevisível, alterando sua viscosidade em segundos quando exposta à luz, ao calor ou ao ar. Ele reagiu como se estivesse vivo e respondeu às circunstâncias com uma precisão que sugeria uma ação intencional. Desde o primeiro momento ficou claro que aquela não era uma substância comum. Foi projetado para um propósito específico e um propósito perigoso. O exame microscópico revelou outro detalhe chocante. Este era pólen de uma espécie vegetal que se acreditava estar extinta há muito tempo. Possuía propriedades bioquímicas únicas. Sua estrutura indica adaptações capazes de produzir fortes efeitos neuroativos. Essa não foi uma adição acidental, pois foi cuidadosamente coletada, processada e preservada. Alguém no mundo antigo se esforçou ao máximo para cultivar uma substância psicoativa ou neurotóxica, aumentando sua concentração a um nível em que a pessoa comum não conseguiria sobreviver. A combinação de mercúrio e compostos vegetais raros sugere que as reações químicas podem ser controladas de maneiras muito além do que os historiadores imaginaram. Toxicologistas que examinaram o resíduo observaram sinais químicos de que a mistura poderia afetar o sistema nervoso, causando alucinações, paralisia ou mudanças repentinas de comportamento. Vestígios desse composto são repetidamente visíveis nas paredes da sacola, comprovando que ela foi armazenada, esvaziada e enchida diversas vezes. Não se tratava de uma oferenda cerimonial ou de um armazenamento simbólico. Era uma ferramenta operacional reutilizável, operada apenas por pessoas com conhecimento detalhado dos riscos a ela associados. Só de pensar nisso, os membros da banda sentiram um arrepio na espinha. Essas pessoas estavam manipulando neurotransmissores instáveis numa época em que, segundo a maioria dos livros didáticos, esse conhecimento era inexistente. A própria sacola revelou o motivo. Os exames de raios-x já confirmaram que as câmaras internas foram projetadas com atenção à distribuição de peso, prevenção de fissuras e resistência à tensão. Agora, com as evidências químicas em mãos, o raciocínio tornou-se assustadoramente claro. O objeto foi projetado para conter algo inerentemente instável, algo que poderia matar ou mutilar se liberado acidentalmente. Mesmo em seu estado degradado, datando de séculos atrás, essa substância reagiu violentamente ao calor e à umidade. Todo treinador da antiguidade precisava demonstrar habilidade, conhecimento e extrema cautela. Os cientistas começaram a reunir as informações descobertas.
O uso repetido indicava um uso sistemático, quase como se estivesse utilizando um sistema portátil de administração controlada. Sua presença em esculturas antigas, sempre retratado como deuses ou governantes, de repente fez sentido. Somente aqueles pertencentes à elite ou que detinham autoridade sacerdotal eram agraciados com um poder tão perigoso. O artefato não tinha natureza simbólica, era uma ferramenta de controle químico. Era um dispositivo para o uso preciso de compostos voláteis. A presença combinada de mercúrio, pólen extinto e substâncias neuroativas permitiu-nos chegar a uma conclusão irrefutável. Era um instrumento para usar uma substância que podia causar danos, controlar ou matar. A descoberta obrigou a equipe a encarar uma verdade mais sombria do que qualquer teoria acadêmica. Este artefato era um símbolo de conhecimento perigoso que se perdeu ao longo do tempo e foi deliberadamente limitado a poucos escolhidos. Após a divulgação do conteúdo desses documentos, os historiadores se depararam com uma questão aterradora. Por que uma ferramenta tão poderosa e perigosa estava tão cuidadosamente escondida à vista de todos? E o que isso nos revela sobre uma civilização antiga sofisticada que se perdeu? Ferramenta escondida atrás da arte, versão escurecida. Assim que o conteúdo foi confirmado, todas as suposições sobre arte antiga, religião e hierarquia mudaram num instante. Este objeto era literalmente uma ferramenta, projetada para conter algo volátil, tóxico e potencialmente letal. O que durante muito tempo foi estudado como iconografia era, na realidade, uma representação de uma tecnologia limitada. Essas gravuras não eram demonstrações exageradas de poder, mas instruções, avisos e indicadores de status para aqueles a quem foi confiado conhecimento mortal. Sua presença nas mãos de deuses, reis e figuras aladas de repente fez sentido. A autoridade não era meramente simbólica. Dependia da habilidade de manipular o que o item continha. A imagem divina era um véu que ocultava o verdadeiro controle operacional. A falta de outros exemplos sobreviventes tornou-se assustadoramente lógica. Esses não eram itens que podiam ser descartados, pois todos os recipientes que antes continham esse tipo de composto haviam sido recuperados, desmontados ou destruídos para evitar seu uso indevido. Esse pequeno número de espécimes físicos não foi por acaso. Isso sugere uma supressão deliberada de informações com o objetivo de apagar conhecimentos perigosos da história. O que o turista encontrou no deserto não foi um artefato perdido, mas uma brecha em um local confidencial, onde algo proibido permanecia visível. Textos antigos que mencionam poções sagradas ou aqueles que possam ter tocado no recipiente ganharam uma dimensão totalmente nova. Por gerações, essas frases têm sido interpretadas metaforicamente. Essas podem ser instruções, avisos ou descrições técnicas codificadas em linguagem religiosa. Qualquer referência à proteção divina, purificação ritual ou acesso secreto poderia ter sido uma ordem literal para evitar um desastre. O que parecia uma alegoria era, na verdade, um protocolo. Até mesmo as próprias esculturas adquiriram uma precisão sinistra. A postura rígida, a apresentação solene da bolsa e a pegada controlada não foram escolhas artísticas. Essa iconografia funcionava como uma forma de treinamento codificado, um conjunto de regras destinadas a perdurar por gerações, sem revelar verdades mortais aos não iniciados. As consequências foram profundas e perturbadoras. Os antigos não apenas criaram símbolos, mas também usaram ferramentas poderosas, embora limitadas. Eles incorporaram conhecimento químico e tecnológico na arte, controlando cuidadosamente o acesso, a influência e a sobrevivência. O que foi descartado como mitologia, simbolismo ou ornamento era, na verdade, um registro de competência e conhecimento perigosos que as pessoas não deveriam redescobrir sem refletir. Essa descoberta obrigou historiadores e cientistas a confrontarem uma questão aterradora. Se tal ferramenta existisse, que outras tecnologias suprimidas ou substâncias controladas poderiam estar escondidas à vista de todos, à espera de serem descobertas? Por que isso altera a história? As consequências terríveis de possuir uma bolsa suméria autêntica. A descoberta de uma bolsa suméria força um acerto de contas com o passado que historiadores, arqueólogos e cientistas jamais teriam imaginado.
Pela primeira vez, foram apresentadas evidências físicas de que civilizações antigas possuíam o conhecimento químico necessário para produzir substâncias instáveis, tóxicas e neurologicamente ativas, que os laboratórios modernos mal conseguem manipular com segurança. A suposição de que as sociedades primitivas dependiam exclusivamente de ferramentas simples, materiais cerimoniais e gestos simbólicos desmoronou. Essas pessoas manipularam substâncias químicas instáveis com precisão, control e propósito. As consequências de tal conhecimento são aterradoras. O controle sobre essas substâncias devia envolver um poder enorme. Os sacerdotes e governantes sumérios da elite, representados em esculturas segurando bolsas, não eram meramente figuras simbólicas, mas guardiões de poderosas ferramentas bioquímicas. Esses compostos podem ser usados para curar, imobilizar, influenciar o comportamento e até matar. A autoridade era exercida não apenas por meio de exércitos e leis, mas também pelo controle de substâncias que podiam alterar a mente e o corpo. O símbolo da bolsa deixa de ser um ícone e passa a ser um símbolo literal de controle exclusivo sobre conhecimento perigoso. Mais perturbador ainda é o retorno do motivo da bolsa em muitos lugares ao redor do mundo. Símbolos com proporções idênticas aparecem em culturas que atravessam oceanos e séculos. Esse padrão sugere mais do que mera coincidência, apontando para uma rede perdida de troca de conhecimento e uma cadeia de entendimento sobre compostos voláteis e ferramentas limitadas que abrangia continentes. Os químicos da antiguidade conseguiam se comunicar, trocar métodos e replicar substâncias entre civilizações, deixando para trás apenas entalhes misteriosos e ecos artísticos. A possibilidade de que conhecimentos bioquímicos perigosos tenham se disseminado pelo mundo desafia todas as nossas suposições sobre o isolamento e a sofisticação das sociedades primitivas. A existência desse objeto também destaca a fragilidade dos registros históricos. A arqueologia depende do que sobrevive. As ferramentas utilizadas para manipular compostos mortais deveriam desaparecer. Eles foram recuperados, desmontados ou destruídos deliberadamente. O conhecimento humano sobre a ciência antiga é incompleto e pode omitir campos inteiros da química experimental que desapareceram deliberadamente para evitar o uso indevido. O passado não só se perdeu no tempo, como também foi apagado por razões de segurança, sigilo e controle. Essa descoberta gera preocupação entre as pessoas modernas. Se uma cápsula sobreviveu enterrada no deserto por milhares de anos, outras podem ainda existir, Precious No Solo, contendo toxinas instáveis que poderiam reagir violentamente se perturbadas. Escavações que durante muito tempo foram consideradas seguras, agora apresentam riscos imprevistos. Arqueólogos, historiadores e até mesmo caçadores de tesouros comuns podem ser expostos a substâncias químicas que as sociedades antigas evitavam cuidadosamente por meio de seus métodos. Em última análise, é um símbolo de acesso a conhecimento secreto, controle e materiais que desafiam a ciência moderna. Sua redescoberta não apenas reescreve a história, mas também reabre um capítulo que a humanidade talvez estivesse mais segura em deixar fechado. Essas revelações confrontam os cientistas com uma verdade aterradora. O mundo talvez ainda não esteja preparado para o que as descobertas antigas podem revelar, e a história pode guardar perigos que ainda se escondem sob as areias.